Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Você que está aí sentado e me assistindo, tá tudo bem com a sua coluna? Ou está sentindo alguma fisgadinha ou desconforto? Me aguarda só um minutinho. Hoje nós vamos falar sobre quiropraxia. Isso mesmo. Quiropraxia cuida do sistema nervoso central e da coluna. E o nosso entrevistado dessa noite se chama Marco Iannuzzi. O Marco, obrigada por ter atendido o pedido do Ponto Certo. Eu que agradeço o convite, né? E pela oportunidade de falar sobre a minha profissão, que não é todo dia. Pois é, vamos começar aqui. Me fala um pouco como surgiu a quiropraxia. Bom, há mais de 100 anos, lá em 1895, por um canadense-americano, Didi Palmer, e de lá, na verdade ele não era ele era da área da saúde, mas ele começou a pesquisar e viu que o tratamento, né, poderia melhorar no que ele fazia antigamente, e começou a ver que nas articulações da coluna, então, onde passam os nervos, então surgiam ali irritações que ele conseguia tirar, né, conforme ele foi movimentando o paciente, né, para tirar esse bloqueio do nervo, né? E a primeira vez que ele realmente começou a fazer os ajustes, que nós chamamos, foi no paciente que era surdo, né? E aí ele viu que aqui na cervical tinha uns pontos de irritação, ele foi lá que ele achava que ele estava colocando a coluna de volta no lugar, né? Aí ele foi lá com aqueles trancos violentos, que naquela época ele não tinha noção de como é que fazia, né, para trazer de volta. E com o tempo, o paciente começou a ouvir novamente. E com aquilo ele achou fantástico, né? Como? Começou a ouvir porque eu mexi na coluna dele, né? E aí conta a história que esse paciente tinha caído de uma escada há uns anos antes, e com isso ele ficou surdo. E ele, trazendo o movimento de volta na cervical dele, começou a ouvir novamente. Olha que coisa fantástica, né? E foi assim que surgiu a quiropraxia, né? E a quiropraxia, como é que ela surgiu na sua vida? Pois é, essa história é interessante, porque eu, garoto ainda, imagina, isso na década de 70, onde as importações eram, né, proibidas, e lá na minha garagem tinha uma moto ali de um amigo do meu irmão, estava lá, eu fui lá, sentei na moto, pensando que eu ia sair pilotando por aí, e tirei do cavalete e ela começou a cair. Aí forcei, puxa, não pode deixar cair a moto, ainda mais empotada naquela época. Aí, naquela força, consegui machucar a minha coluna. Machuquei feio, feio. E desde então sempre senti a coluna, né? E até anos depois, aí quando mudei para a Suécia, onde eu morei muitos anos, fui lá fazer tratamentos também e vi que, puxa, não está dando certo isso. Até que eu falei, bom, vou ficar sentindo assim, não tem muito o que fazer. Até que um dia eu fui lá, eu jogo golfe, e aí praticando golfe, ela batia 500 bolas, 1000 bolas por dia, até que no mesmo lugar consegui machucar novamente, ficando 2 meses de cama. Quando consegui ir até o médico para ver o que poderia ser feito, né, dessa lesão, aí ele falou, não, vai no quiropraxista. Eu, quiro o quê? Não tinha noção do que era. Aí fui, achei aquilo fantástico, pronto. Não pensei 2 vezes. Me tornei quiropraxista anos depois.
Pois é, a quiropraxia, ela é uma formação acadêmica, né, Marco? Exatamente. Você se formou aonde, Marco? Eu me formei em Estocolmo, né? Estudei 2 anos na Suécia, pela AICC. Depois eu continuei em Estocolmo, a família morava ali próximo, né? E terminei os estudos lá. E onde eu, em 92 ainda, vim para o Brasil, pensando em ser o primeiro profissional aqui. Aqui se encontravam apenas 6 profissionais naquela época, imagina. Isso foi em 92, né? Em 94 aí foi fundada a ABQ, né? Associação Brasileira de Quiropraxia. Foi aí que começamos a chamar a profissão de quiropraxia, porque antes era quiroprático. Mas como o prático tem aquela conotação de leigo, né? Então mudamos do grego para o latim. Aliás, do latim para o grego, né? Que agora é quiropraxia. Né? E pegou, né? Realmente. Porque as instituições de ensino superior hoje já são 5 no Brasil, não é isso? Exatamente. Elas iniciaram ali por volta de 2010, não foi isso? A primeira faculdade foi em Novo Hamburgo, lá na Fivale, eu não lembro o ano exatamente. Mas eu acho que 2010, 2011 foi quando... Bem, enfim, ali, né, por essa época começou a surgir os primeiros cursos, né, de formação acadêmica no Brasil. Mas a quiropraxia ela enfrenta muita dificuldade dentro do nosso sistema legal pelo reconhecimento. Por exemplo, a maioria das pessoas que nos assistem moram nos Estados Unidos e lá é extremamente reconhecida e conhecida, né? Tem quiropraxista em todas as cidades norte-americanas, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Escandinávia, na Austrália e no Brasil agora ela está realmente crescendo. Exatamente. Agora nós vamos ver se conseguimos a legalização, né? O reconhecimento da profissão, que é muito difícil aqui porque existe uma coisa chamada corporativismo, que em todas as profissões, não é só a quiropraxia tem problema, não. Todas as profissões têm esse problema, né? O engenheiro com o arquiteto, o psicólogo, o médico, todos. Né? Então a quiropraxia é mais uma profissão que tenta entrar no mercado e a gente vai entrar no mercado com o número de profissionais. Né? Mas o fato de já existir o estudo técnico com a chancela do Ministério da Educação, que é quem pode dizer quem são os cursos superiores, né? E até porque esses cursos ele tem que preencher vários requisitos, tem grade horária. E é uma formação, nós estamos falando de uma formação de 5 anos para estudar o sistema nervoso central e a coluna vertebral. Então nós estamos falando de uma profissão extremamente específica. E a minha profissão, ela, na verdade, quando tem essa tentativa de reconhecimento, é importante, porque quando você recebe o paciente, você precisa de informações a respeito do paciente. Às vezes você precisa de exames, como radiografia, ressonância, né? E precisa de ajuda de outros profissionais. E às vezes a gente tem que tratar do paciente sem nenhuma... Dificulta porque não consegue, né? Exatamente. Não consegue fazer esses pedidos de exame. Bem, eu vou assim, ser muito sincera aqui falando, eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma pequeninez, assim, as pessoas boicotarem o trabalho das outras. Principalmente que nós estamos falando de uma área de saúde. E a quiropraxia, ela deve incomodar muito mesmo. Porque ela tira os remédios, ela dá qualidade de vida e ela prolonga esse bem-estar, né? Eu quero que você agora fale um pouco desse tratamento, porque ele realmente faz
a diferença Exato. para aquele que se trata com a quiropraxia? Então, o paciente quando chega no consultório, né, primeiro fazemos a anamnese, fazemos o estudo de todo o que aconteceu com o paciente, o que ele sente. Logo em seguida fazemos os testes ortopédicos, neurológicos. Então tem uma sequência a seguir que é feito quando o paciente vem pela primeira vez, né? E logo em seguida começamos já o tratamento. Então, o tratamento é baseado em, como já falei, ajustes, né? Às vezes uns triggers, uns movimentos para soltar a musculatura, né? Porque às vezes ele vem todo realmente, literalmente travado, sem movimento nenhum. Então você tenta soltar o máximo possível para conseguir, na verdade, trazer o movimento de volta ao normal, né? Então você trazendo o movimento de volta, então você não vai irritar o nervo que passa por ali. O fluxo do sistema nervoso que passa pela coluna, ele tem que ser liberado, ele tem que tirar essa irritação. Você veja bem, o nervo ele não é elástico, né? Então se você pressionar muito, se você esticar muito, aí dá aquela queimação, aquela sensação de estar queimando as costas. Então muita gente diz, está queimando as minhas costas. Então eu sei que o nervo está sendo esticado ao máximo. Então eu não vou mexer naquela área para esticar mais ainda. Aí eu vou danificar o nervo, podendo, né, ocorrer isso. Então você tem que ler isso, tem que entender que ali eu tenho que realmente mudar a posição para voltar ao normal, né? O fluxo voltar ao normal. Por isso é importante estudar, fazer uma faculdade, né? E estudar 5 anos para poder compreender, né? Marco, me fala aqui uma coisa. O que acontece? Porque tem pessoas que às vezes fazem massagem, tem pessoas que trabalham, né, com terapias, e eu estou falando aqui da minha experiência, tá? Que já ocorreu de eu estar aqui na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar aqui próximo, e fazer uma massagem e a pessoa falar, deixa eu fazer, vou fazer uma quiropraxia aqui em você, uns ajustes, né? Não foi o meu caso, porque eu não permiti, mas me fala os riscos que a pessoa corre de fazer ajustes com uma pessoa que não é formada, ou seja, não é um profissional técnico dessa área. Acho que qualquer profissão que você, ainda mais na área de saúde, que você não sabe o que está fazendo e você vê que a dor vem dali, aí se eu fizer um tal movimento eu vou tirar essa dor, sem ter noção nenhuma, é um perigo enorme de danificar mais ainda. Falando de massagem, por exemplo, às vezes você vai com dor achando que a massagem vai relaxar. Não é sempre assim. Porque às vezes você vai no massagista, ele vai lá mexer na dor, tipo o que eu falei, o nervo sendo esticado. Imagina o nervo sendo esticado e você vai ainda por cima fazer massagem em cima daquilo. Adivinha se não vai inflamar ainda mais? Obviamente não pode ser feito isso. Então nós usamos massagistas, usamos fisioterapeutas, cada um tem sua importância, né? Não é que quiropraxia vai tomar conta do mundo. Não, a quiropraxia veio para ajudar, para interagir com o neurocirurgião, né? Então eu tenho vários pacientes, médicos, fisioterapeutas e assim vai, porque eles também precisam. Eu que continuo jogando golfe, infelizmente, porque isso me machuca muito, o que acontece? Se eu não tivesse o meu colega ali me ajudando, eu acho que eu teria parado de jogar há muito tempo atrás, porque sempre, por causa do swing, do movimento, sempre ele tem que fazer pequenos ajustes, pronto, de volta para jogar mais uma vez. E quem não sabe, vai tentar fazer um ajuste no pescoço, na cabeça de alguém. Qual é um o risco que corre? É enorme, imagina, ainda mais aqui, que o nervo, nossa, se você fizer o movimento errado, você pode deixar o paciente paraplégico ou, né, ou morrer, né? Porque o perigo é enorme de fazer uma coisa errada, né? Então a gente estuda não só para saber o que tem que fazer, mas também o que a gente não deve fazer. E a quiropraxia, Marco? A quiropraxia, ela
é emergencial ou é aconselhado que ela seja feita assim de forma preventiva, que você vai sempre... Porque essa questão de postura, eu mesmo vivo com uma postura. Às vezes lendo em frente ao computador, enfim. E hoje, com a utilização de celular, é muito comum as pessoas ficarem muito tempo assim, né? Como é o tratamento, assim, o que é recomendado realmente de fazer para que a pessoa não venha a ter um bico de papagaio, não venha a ter, enfim, várias doenças que depois se formam que acabam só resultando em cirurgia. O tratamento é como ir no dentista. Então, antigamente, antes de sair do Brasil, você ia no dentista só para arrancar o dente. Minha mãe tinha dentadura, minha avó e muitos, né? Por quê? Você nunca ia no dentista. Então, a quiropraxia é exatamente a mesma coisa, é preventivo, em primeiro lugar. Então, você vai lá justamente para não criar bico de papagaio, artrose, discoartrose, para não começar a irritar essas áreas e deformações, né? Subsequentes. Você tem que ir no quiropraxista porque ele vai tirar, mesmo você não sentindo, né? De vez em quando você tem um paciente que está com o ombro assim, ele fala, estou com um problema sério aqui na lombar, eu estou vendo o ombro dele desse jeito, né? Só que ele não sente nada aqui, né? Mas com os anos, isso, né, vai acarretando deformações aqui em cima também. Então, tiro lá a dor da lombar dele e vou fazendo o resto da correção necessária. Então, é preventivo. Obviamente, grande maioria que aparece no consultório vem com problemas agudos, né? Porque ele acha que a quiropraxia só serve para isso. Mas, na verdade, é o contrário. Eu tinha um colega meu que veio da Suécia, ele viu aqui eu tratando, aí ele viu atendendo vários pacientes, olhou para mim e disse, Marco, está tudo errado. Eu falei, como assim está tudo errado? Todos os pacientes que você atendeu, todos vieram com dor. Não é assim que a quiropraxia funciona. Eu falei, sei, entendo, mas é que aqui todo mundo só vem no quiropraxista com dor, né? Então a gente vai lá, tira a dor, e quando é para começar o tratamento, para vir, olha, vem daqui a 2 meses, vem daqui a 6 meses, né? Ele não vem, ele só vem quando tem dor novamente. É o que está errado. Tem que vir para fazer um tratamento mesmo. Mas você deve ter pacientes que são regulares, né? Que já conhecem e sabem os benefícios. Sim, esses pacientes são geralmente os esportistas, pacientes que eu consegui, né, transmitir isso, que entendem perfeitamente bem. São poucos ainda, né? Mas eu tento sempre, os novos profissionais que estão entrando têm essa consciência, então, de ensinar os futuros pacientes dele que realmente tem que vir para fazer um tratamento e não vir aqui só quando está com dor. Pois é, essa área da saúde, imagina, né? Eu acho que pelo menos 70% da população sofre com a coluna. Mas chega a ser 90%. Já teve problema, está tendo ou vai ter problema. É 90%, é muita gente. Eu faço ideia, porque com o passar dos anos, com a má postura, né? E às vezes até mesmo por conta das articulações irem, vamos dizer assim, se atrofiando com a idade, né? Com a perda da elasticidade, do vigor do corpo, no final fica todo mundo realmente precisando de um quiropraxista. Mas a quiropraxia, ela foi desenhada para você ir já jovem, na verdade. Porque você, como criança, né? A criança está lá brincando, pulando, o que acontece? Alguma coisa vai ficar errada. E aquilo vai permanecer para o resto da vida. Então, se ele não for fazer um tratamento, né, uma vez por ano, não precisa ser, né, mas ele vai sempre fazer a correção necessária, porque se deixar para daqui 10, daqui 30, daqui 40 anos, como é que eu vou tirar uma lesão severa? Né, que já está ali instalada há tanto tempo. Né? Então, aí complica. Né? Então, a gente tenta alertar os pais, traga os seus filhos, já que estão aqui, né, para dar uma olhadinha. Tá? E alguns trazem, né, outros falam, não, eu preciso mais do que eles. Pois é. Já estou fiado. Pois é, não, já...
Mas as crianças precisam já aprender desde agora que precisam ir, né? Assim como eles já aprenderam a ir no dentista, né? Então porque a criança desde pequenininha vai ao dentista. Eu mesma já comecei a ir ao dentista, a frequentar um dentista bem nova, sei lá, acho que com 7, 8 anos, eu já ia ao dentista, que você vai, faz a limpeza, né? Você observa se precisa colocar aparelho, se não precisa. Ainda bem que eu não precisei, porque na minha época eram aqueles aparelhos horrorosos, né? Nos Estados Unidos, todos vão em quiropraxista, né? Porque lá tem um em cada esquina, literalmente. Então, eles sabem muito bem como funciona a profissão. Aqui no Brasil ainda estamos devagar. Mas é porque a profissão está crescendo, né? Hoje, Marco, qual é a estimativa de quantos quiropraxistas nós temos no Brasil? Eu acredito, eu não chequei, eu acredito que em torno de uns 5 mil, mais ou menos isso. Eu não chequei, posso estar errado. Não, com certeza estou errado. Mas eu diria que com os números de faculdades crescendo cada vez mais, deve estar em torno de uns 5 mil. Nossa, tu vai ter que ter formado muitos quiropraxistas para poder dar conta da população brasileira, que é enorme o país. Aqui em Brasília nós somos só 7 profissionais. É muito pouco para uma cidade de... Quantos milhões aqui? Hoje já estamos em 3 milhões de habitantes, né? 7 profissionais, imagina. Pois é. Então, realmente fica todo mundo atolado. Então, quando você vai num profissional, tem que ir no quiropraxista, porque ele realmente estudou, ele sabe o que tem que ser feito e principalmente o que não deve ser feito. O ponto certo está chegando ao final, Marco. Eu gostaria que você passasse uma mensagem para quem mora em Brasília e que pode estar aí com a coluna bem machucada, lesionada, aonde pode te encontrar? Bom, a minha clínica fica no Lakeside, né? Então eu dou o telefone para contato? Pode falar, mas vão aparecer tarjas também. Ótimo. Então o telefone lá do consultório é 984-25.000, mensagem só por WhatsApp, né? E estou lá de segunda a sábado atendendo a todos que precisam. E venham para o consultório antes de ter uma crise, porque depois fica muito pior o tratamento. Leva mais tempo o tratamento. Poxa, muito obrigada, viu, por atender o nosso convite. E eu que agradeço, do fundo do coração, agradeço a ajuda que vocês nos dão à profissão, que está crescendo e cada vez mais entrando no mercado. Tá certo, obrigada. E você que me assiste, se mora em Brasília, tá aí com problema na coluna ou outros problemas também. Eu não conversei aqui com o Marco, mas tem alguns outros probleminhas aí que o sistema nervoso central, ao segurar, prender ali na medula, pode causar. E eu vou falar um deles porque eu já tive. Labirintite. Tá certo? Vai lá, procura. Até a próxima semana.